Olá, Rui. Me chamo Arthur. Sou um inscrito no seu canal há mais de um ano. Sempre acompanhei relatos contados em seu canal e hoje me senti à vontade para poder contar um relato que ocorreu comigo há mais de 23 anos. Hoje tenho 28 anos de idade, mas lembro de cada detalhe ocorrido naquela noite. Foi entre o ano de 1998 a 1999. Sou natural do Piauí e moro numa cidade pequena perto de Teresina. Minha cidade se chama Cajueiro da Praia, uma cidade que ainda está em desenvolvimento. Porém, além de ser uma cidade pequena, é uma cidade aconchegante. Antes da noite do acontecido, só quem já vivenciou isso sabe o quanto era bom minha família e amigos, em algumas noites, sentarmos em volta de uma fogueira e a partir dali contar histórias de ocorridos, aparições e coisas vivenciadas por eles. Era cada história de arrepiar cada fio de cabelo. A partir dali, comecei a ficar fascinado por histórias de assombração, mas ainda por histórias de lobisomem. Com o passar do tempo, começou a surgir boatos de uma suposta mulher que virava lobisomem. Só que essa mulher, na época, já era uma senhora de idade. Mas mesmo assim, parentes dela afirmavam que ela virava bicho. Naquela época, meu tio era um pescador, pois hoje não pesca mais devido à idade avançada em que está. Naquela época, toda vez após ele chegar de cada pescaria, ele tinha o costume de chamar minha mãe para poder ajudar na limpeza dos peixes e separação, pois toda vez era assim. Aquela época aqui na rua onde eu moro era casa de taipa e de barro. Como muitos conhecem, casinha pequena, simples, com 2 quartos, uma cozinha, sala pequena e um terraço. Meus tios são meus vizinhos até os dias de hoje. Naquela noite do acontecido, meu tio tinha ido pescar já no começo da noite para voltar de 1 hora da manhã, pois onde a gente mora é beira de praia e nessa noite não foi diferente. Ao chegar da pescaria, meu tio chamou minha mãe. Ao se levantar, minha mãe também me acorda para eu abrir a porta, que na época eu dormia na sala, pois criança tem um jeito engraçado de dormir, em rede. Abri a porta e minha mãe ia saindo até a casa do meu tio, que não era longe. Fechei a porta apenas encostando e voltei para a rede, para ficar apenas deitado na mesma posição na qual eu estava dormindo, mas sem querer pegar no sono, pois teria que abrir a porta para minha mãe e em seguida trancar de volta. Ao sair, na porta, a luz do terraço estava apagada, pois era costume, na casa, apenas uma lâmpada ficar acesa, pois já era suficiente para iluminar a casa inteira. E ao sair no terraço, minha mãe viu, a uns metros de distância, uma cerca. Em uma cerca de uma casa que ficava na frente da nossa, uma coisa estranha, pois estava acocorado como uma pessoa. Só que era bem preto, e minha mãe não ligou e seguiu a caminhada até a casa do meu tio. Passado alguns minutos, sem minha mãe voltar, eu já estava querendo pegar no sono de novo, mas tive que aguentar. Passando os minutos, ouvi a porta se abrindo e os ventos frios, nas horas tardias da noite, começavam a entrar dentro de casa. Junto com o vento, veio um cheiro muito forte de podre, a qual fez eu levantar a cabeça e olhar para a porta. Quando eu olhei para a porta, eu vi uma criatura, a qual ouvia falar nas histórias dos mais velhos em volta da fogueira. Eu era uma criança na época. A criatura era do tamanho de um jumento novo, só que bem robusta e com pelos bem negros. Sua face era uma mistura grotesca de macaco com outros animais. Os olhos pareciam 2 bolas de fogo e sua face sempre olhando para baixo, pois sua parte da frente era mais baixa que sua parte traseira, pois a criatura se apoiava com os cotovelos, assim, escondendo suas patas. As suas patas traseiras eram apoiadas pelos peitos dos pés. Não demorou muito e minha mãe e meu tio avistaram a criatura na porta. Avistaram a criatura na porta da minha casa e assim de imediato começaram a tirar paus e pedras nela. A criatura bateu em retirada por uma das ruas que dava acesso à praia, seguindo pelo lado de baixo. Nessa noite, tinha vários pescadores pescando ao mesmo tempo, pois a safra de peixes estava boa, e vinham embora alguns pescadores. Um deles avistou aquela criatura escondida atrás de uma canoa,
e em seguida avisou de imediato os companheiros que juntos, armados com peixeiras e facas extremamente afiadas, partiram para cima do bicho, que não teve opção senão correr entre os manguezais para se livrar dos pescadores. Naquela época havia um vigia de chafariz a uns 500 metros da minha casa, pois era costume do povo aqui, no cantar do galo, algumas pessoas levantar cedo para fazer afazeres. E a função do vigia era ir de um certo horário e ligar a bomba e deixar as caixas cheias e ir para casa. Nessa noite ele fez o serviço dele e, voltando para casa tarde da noite, já próximo da sua casa, a criatura saltou sobre uma moita, pois naquele tempo as ruas tinham muito mato na beira da estrada. A criatura saltou em sua frente em posição de ataque, empatando do vigia passar. Mas os mais antigos tinham o costume de andar armado com facas e com facão. O vigia puxou o facão na bainha, se preparando para o ataque, colocando o facão em sua mão esquerda. Os mais velhos sempre costumavam dizer, e até hoje dizem, que para sangrar um lobisomem tem que colocar a faca na mão esquerda e esconder bem as unhas, pois dizem que é a mão a qual o monstro tem pouca visibilidade. Pois no batismo, a mão que segura a vela é a direita, e quando a esquerda fica meio no escuro, o monstro não consegue ver. Assim, a criatura partiu para cima do vigia, numa velocidade surreal, mas o vigia foi mais rápido, se esquivando. Conseguiu golpear a pata traseira do monstro, fazendo ele sangrar muito. E assim, a criatura correu, mas ainda se escondendo no mato. Até os dias de hoje, muitos sabem que quem conseguiu, em um confronto com o lobisomem, tirar sangue dele, o monstro bate em retirada às pressas, pois pode voltar à sua forma humana. E assim foi. Após o vigia conseguir fazer o corte na pata traseira do monstro, ele saiu correndo muito rápido pelo meio-fio, subindo a rua, com os cachorros acompanhando e latindo com muita raiva. No dia seguinte, estava um tumulto na rua, as pessoas falando da aparição do monstro da noite passada. E em seguida, uma multidão foi até a casa de uma outra rua próxima, onde morava uma senhora, que vivia naquela casa. Ela estava com um corte muito grande e profundo em uma de suas pernas. Essa senhora, a qual estava com corte na perna, era aquela que os próprios familiares e pessoas da cidade falavam que virava bicho. Foi aí que se viu que a história que o povo contava era verdade. Aquela senhora era mesmo um lobisomem. Bem, essa é minha história. Boa noite aos inscritos do canal. Caro Rui, sou um fã assíduo do seu canal. Minha namorada e eu passamos horas assistindo seus vídeos. Quero parabenizar o importantíssimo trabalho que você faz da preservação e promoção de nossa rica cultura brasileira. E contribuir, ainda que humildemente, com um relato que é contado pela minha família há muito tempo. Quando meu avô era jovem, ele morava em Sambra, um bairro isolado na cidade de Itapeva, no interior de São Paulo. Eu visitei esse bairro algumas vezes na minha vida, pois minha bisavó morou lá até sua morte, em 2005, muitos anos depois de meu avô ter falecido. No começo dos anos 2000, a Sambra ainda parecia estar parada no tempo. As estradas eram de terra batida, as casas ficavam longe uma das outras, sendo que algumas haviam sido construídas bem à margem de um rio que cortava a região. Ainda não havia postes de iluminação nas estradas, e à noite só se via a luz fraca das varandas das casas espalhadas pela escuridão. A casa da minha bisavó era uma dessas que ficavam à margem do rio, e foi ali que meu avô morou quando era jovem. A história que minha bisavó contava deve ter acontecido em meados dos anos 60. Se nos anos 2000 aquele lugar ainda estava parado no tempo, imagino o quão distinto de nossa realidade metropolitana ele deveria ser na época em que essas coisas se passaram. Meu avô trabalhava na lavoura. Saía de casa de manhã, bem cedinho, e voltava ao anoitecer. Percorria o mesmo trajeto todos os dias. Naquele tempo, surgiam rumores de que havia algum bicho atacando os animais de criação dos moradores. Dia após dia, galinhas eram encontradas dilaceradas, vacas estripadas e até alguns cachorros foram vítimas desse bicho. Depois de um tempo, como ninguém encontrava o tal animal,
a matança se tornava mais intensa. Os moradores passaram a atribuir esses feitos a algo que não fosse natural. Minha bisavó, que era uma mulher bastante devota, entendia que aquilo era obra de um mal antigo e ainda que pouco entendido, conhecido por nome. É um lobisomem, Rock, dizia ela a meu avô, fazendo sobre si e sobre ele o sinal da cruz. Deixa de bobeira, mãe. Essas coisas não existem, e se um dia existiram, já não existem mais, respondia ele em tom brincalhão. Meu avô não era um homem crédulo, mas preferia não acreditar nesses rumores que atribuíam origem sobrenatural àquela carnificina, sem antes esgotar todas as possibilidades naturais. Por isso, ele seguia em sua rotina diária sem alteração, ainda que muitos de seus colegas preferissem deixar a lavoura mais cedo, a fim de que chegassem em suas casas antes do anoitecer. Certa feita, meu avô ficou um pouco mais na roça, ajeitando algumas caixas de tomate, de modo que quando terminou o serviço, a noite já caía, havia tempo. Meu avô, então, seguiu para o caminho de casa, cantarolando e assoviando, como sempre fazia. Era uma noite clara, o luar iluminava a estrada. Meu avô era um amante do céu e das estrelas. Ele sempre se alegrava ao ver a beleza da criação, cuja coroa, ele dizia, era o céu estrelado. Seguindo o caminho sob a luz da lua, seu cantarolar foi interrompido quando meu avô foi tomado de súbito por uma angústia imensa. Ele parou e percebeu que logo à frente ele passaria por um ponto próximo à curva do rio, onde havia um bueiro. Por um momento, sem saber o porquê, ele pensou em não seguir em frente. A angústia aumentava e ele sentia como se não restasse mais felicidade em si. Minha bisavó dizia que ele nunca soube expressar em palavras a tristeza que sentiu naquele instante. Ele ficou parado por alguns minutos, mas resolveu seguir em frente. E foi se aproximando da curva do rio. Havia, como eu mesmo pude verificar décadas depois, muitas árvores em ambas as margens do rio naquele lugar, de modo que esse bueiro era coberto pelas densas copas que pareciam se tocar e bloqueavam a luz do luar. Em meio à claridade que iluminava a sambra, aquele lugar estava mergulhado na escuridão. Como era um trecho pequeno, meu avô tomou coragem, acendeu sua lanterna e seguiu, agora mais rapidamente. Ao entrar naquele breu, ele teve a impressão de que ouvia ruídos e sussurros ininteligíveis, mas tinha certeza de que não vinham de lugar nenhum. Estavam em sua cabeça. Sua angústia e tristeza deram lugar ao terror e pavor. Suas forças lhe faltaram diante do que ele viu. Debruçado sobre uma vaca morta, bem no bueiro, estava um bicho preto, grande, comendo com avidez as vísceras do pobre animal. Ele nunca vira nada parecido com aquilo. Tudo naquela criatura parecia existir em zombaria à criação de Deus. Lembrava vagamente um cachorro, mas era deformado e muito maior, com as juntas das pernas voltadas para trás e presas tortas, apesar de muito afiadas. Aquilo notou a presença do meu avô e olhou em sua direção. Sua cara, apesar de terrível, aparentava sofrimento e desespero. O bicho fez um movimento com o corpo, como se fosse avançar em direção ao meu avô, mas parou imediatamente quando ele disse boa noite. A criatura, ainda com as garras sobre a vaca, fez um movimento com a cabeça, como se respondesse o cumprimento. Aquilo acompanhou meu avô com o olhar enquanto ele passava. Depois de ter ultrapassado aquele ponto, meu avô parou, virou-se e iluminou a área. Mas viu que o bicho não estava mais lá. Os ruídos e sussurros então cessaram. Meu avô suava frio e não entendia o que acabara de ocorrer. Ao chegar em casa, ele contou tudo à minha bisavó. Ela fez o sinal da cruz e disse que sentia a mesma angústia e que havia rezado por ele. Deus não deu o lobisomem poder sobre você, meu filho. Eu peço a Nosso Senhor que afaste esse mal de nós. Isso é um homem corrompido pela convivência com o diabo.
Ali tem muita maldade, ira e ódio no coração. Aquilo não era criatura de Deus, não. É corrompimento de coisa ruim. É corrompimento do coisa ruim, que transforma em desgraça tudo que anda com ele. Na mesma noite, eles ouviram as galinhas gritando no quintal. Minha bisavó levantou, pegou sua cruz e foi até a janela, de onde gritou: "Seja quem for amaldiçoado, que venha buscar 1 quilo de sal amanhã cedo, e que suma de sambra em nome do Nosso Senhor." Ela dizia que os antigos acreditavam que o lobisomem deixaria em paz quem lhe desse o saco de sal grosso. No outro dia de manhãzinha, alguém bateu na porta. Era um dos camaradas que faziam serviço para minha bisavó. Ele estava completamente nu, com o corpo todo arranhado. Seu olhar batido e distante, dizia ela, parecia não possuir mais nenhum traço de vida. "Tia Dona Carmen, vim buscar o sal." Ela entregou o quilo de sal e o homem foi embora. Pegou a estrada a pé e nunca mais apareceu. Depois disso, a matança teve fim e a vida na Sambra voltou ao normal. Ela sempre considerou essa criatura o lobisomem. Ela dizia que meu avô não gostava de falar sobre isso, mas não discordava quando ela dizia que o que ele havia cumprimentado era o lobisomem. Grande abraço, Rui, de seus admiradores Diego Vieira e Marina Bertolazzo. Olá, Rui. Me chamo Maria Aparecida. Sou da cidade de Ituaçu, na Bahia. E venho por meio dessa mensagem lhe contar um caos mal-assombrado que minha avó me contou. Ela não me falou onde esse caos se passou, mas creio que foi por aqui, na região mesmo. Seu Galdino era um velho muito bruto, não acreditava em mal-assombros, nem em crenças antigas, que para ele só existia o que ele já tinha visto, e lobisomens e assombração eram só histórias para assustar criança e gente medrosa. Seu Galdino criava éguas, que serviam para dar cria de burros e mulas, que ele vendia para serviço na roça. Esses animais eram criados soltos nos morros e em um lugar chamado Campo Grande. Lá, eles procuravam por água e comida. Seu Galdino só ia ver esses animais 2 vezes por ano. Era quando já tinha nascido animal novo. Aí, ele trazia, amansava e vendia. Certo dia, seu Galdino falou para sua esposa Amélia: "Amélia, hoje eu vou no Campo Grande, vou ver 3 éguas que estavam para dar cria aos borregos. Já deve ter nascido." Dona Amélia respondeu: "Galdino, hoje é noite de lua cheia, homem. Não vá sozinho não, ou deixe para amanhã. Não se arrisque não." Então Galdino respondeu: "Deixa de besteira, mulher. E eu lá sou covarde ou criança para precisar de companhia? Vou sozinho, e quando escurecer, pode jantar você e os meninos e ir dormir. Quando eu chegar, eu mesmo pego minha comida, janto e vou dormir. Eu não tenho hora para voltar não. Não precisa me esperar. Só volto quando encontrar os animais." Dona Amélia ficou aperreada, mas não questionou o marido, pois ele era muito ignorante. Seu Galdino arriou seu cavalo, curioso, e saiu em disparada tardezinha, lá para as 5 da tarde. Ele já tinha andado o campo quase todo, mas só achou 10 das suas 11 éguas. 2 das 3 que estavam para dar cria ele já tinha encontrado, mas ainda faltava uma. E ele pensou: mas será possível? Minha melhor égua de parição sumiu? Vou procurar mais um pouco. Ela só pode estar caída em algum canto ou escondida. Se morreu, eu encontro a carcaça. Então, ele prendeu os animais em um curral e seguiu viagem. Andou, até que achou a carcaça de um potro novo. Pensou ele: que infelicidade, Cascavel matou a cria da égua. Mas então ele notou que a barriga do animal estava rasgada com cortes grandes e profundos. Então ele pensou novamente: isso deve ter sido onça que matou o potro. Então foi atrás da égua. Eu vou mais um pouco adiante, vai ver que eu acho ela ainda com vida.
Então ele seguiu, mas nisso as horas já tinham se passado e já ia lá para as 11 da noite. Mas a lua cheia iluminava todo o campo, que não tinha muitas árvores, para que assim cortassem a luz da lua. Então seu Galdino enxergava tudo muito limpo e claro. Andou mais uma meia légua, que equivale a meio quilômetro, e então viu o que lhe chamou a atenção. Uma mata fechada e escura, com enormes árvores. Seu Galdino não lembrava de ter visto aquele lugar antes, e já fazia muito tempo que ele criava seus animais naquele campo. Conhecia o lugar como a palma da mão. Porém, não se recordava de já ter visto aquela mata. Ficou por alguns minutos parado em frente a essa mata, montado em seu cavalo e pensando se entraria ou não lá para procurar sua égua. Então foi quando ele ouviu algo se mexendo dentro da mata, algo grande. Então pensou ele: eu vou buscar ela e vou levá-la para o curral de volta, para deixar junto com as outras. Lá eu vejo se ela está machucada. Então ele entrou na mata por uma pequena e estreita estrada. Assim que ele entrou, o bicho saiu em disparada para dentro da mata e seu Galdino colocou o cavalo atrás. Lá na frente, o bicho parou e seu Galdino parou o cavalo também, um pouco atrás de onde ele tinha parado, e ficou ouvindo aquela respiração ofegante. Não parecia respiração de cavalo, e sim de gente. Então, lá na frente, adiante, onde o bicho tinha parado, ele viu um limpo e as árvores estavam abertas. A lua iluminava dentro daquela mata escura e ele resolveu seguir até aquele ponto claro. Quando ele passou na frente de onde o bicho tinha parado, algo pulou na garupa do cavalo, algo grande e peludo, agarrava seu Galdino tentando derrubar do cavalo. Ele sentia aquele cheiro horrível de carniça, de coisa podre. Seu Galdino sempre carregava um facão na cabeça do arreio, para se fosse o caso, precisasse de cortar alguma coisa. Então ele se lembrou do facão e rapidamente o pegou, golpeando o lobisomem na orelha. E o bicho caiu no chão, se estribuchando. Seu Galdino pôde ver aquela mistura de gente com bicho, de pelos grossos e preto, e unhas e dentes grandes, afiados, o focinho parecendo focinho de cachorro, e os pés virados para trás, voltando à forma humana. Assim que o bicho virou gente, veio na direção de seu Galdino e disse assim: obrigado, meu amigo, há muitos anos eu carrego essa maldição de me virar em bicho toda noite de lua cheia, por causa que eu batia na minha mãe quando ela era viva. Desde que ela morreu, eu me transformo nessa fera horrível e corro toda noite até o dia nascer. Hoje você libertou eu e eu tenho um presente para você, um pote de ouro que eu guardei para dar a quem me livrasse desse fado horrível. Minha casa é aqui perto, me espere aqui que eu vou lá buscar. Seu Galdino respondeu: está bem, vá lá que eu lhe espero. Mas seu Galdino não era besta, apenas de acreditar em histórias de mal-assombro. Se lembrou que o pessoal diz que o lobisomem na forma humana mata quem quebrar seu encanto. Então ele pensou: esse desgraçado vai me matar, eu vou me esconder. Então ele viu um tronco de pau e se abaixou rapidamente. Ele tirou seu casaco, que estava vestido, e colocou no tronco da árvore. Amarrou seu cavalo ali perto e se escondeu em uma moita. Como estava muito escuro, o tronco da árvore ficou parecendo uma pessoa. Assim, ele ia pensar que era seu Galdino, sentado e de costas. Seu Galdino ficou em silêncio dentro dos arbustos e viu aquele homem que se virava em bicho se aproximando lentamente por trás do tronco com suas roupas. Ele trazia em uma das mãos uma espingarda. Quando ele chegou bem perto, atirou. E dando risadas, ele dizia: toma aí, seu desgraçado, toma aí teu pote de ouro. Isso é para você aprender a nunca quebrar o encanto de um lobisomem. E assim ele saiu correndo em disparada. Assim que tudo se aquietou, seu Galdino saiu de trás dos arbustos, pegou seu casaco com furos feito pelo tiro e vestiu e montou no cavalo e foi-se embora.
Desde esse dia, nunca mais seu Galdino saiu em noite de lua cheia, nem sozinho e nem acompanhado. Então, Rui, esse foi o meu caso. Espero que tenha gostado e coloque em seu canal. Sou inscrita e não perco nenhum vídeo seu. Adoro demais. Um forte abraço e sucesso! Olá, Rui. Me chamo Felipe. Moro em Pirenópolis, Goiás. Venho aqui para relatar um caso que aconteceu com meu avô, seu Sebastião. Apesar dele estar em idade avançada, ele me contou um caso que ocorreu com ele há mais de 40 anos atrás, numa mata no Morro dos Pirineus, um morro muito popular na minha cidade de Pirenópolis, onde ele vivia com sua família, meu tio João e minha tia Maria. Ele morava em uma casa no interior da mata, onde criava alguns animais que começaram a sumir no tempo da quaresma. E assim que começaram a sumir seus animais, mudou um vizinho em um sítio, que se chamava Seu Juca. Ele trabalhava numa pedreira próxima à casa do meu avô, e era muito calado, quase não falava com ninguém. Andava desmantelado, com roupas sempre sujas, e também ele era muito esquisito. Em uma sexta-feira de quaresma, ele veio até a casa do meu avô olhar alguns animais para comprar, sendo que ele só olhou os animais, mas não comprou nenhum. Na mesma noite, os cachorros do meu avô ficaram muito bravos. Eles estavam vendo alguma coisa rodeando os animais pelas sombras das árvores. Esse cachorro do meu avô era grande e se chamava Sadam. Assim, eram as 11 horas da noite e meu avô e meus tios dormiam muito cedo. E só acordou com o barulho do seu cachorro. Ele também tinha uma espingarda. Com toda aquela barulheira, se acordou e meu tio já estava com a espingarda na sala, onde olhava para alguma coisa pelo buraco da janela. Quando ele voltou para trás e viu meu avô, pediu para ele não fazer barulho e olhar pela brecha da janela. Foi onde meu avô viu um cão negro que se parecia com um porco, mas com a cara muito parecida com a de um cão. O seu cachorro Sadam, pelo seu tamanho, estava encolhido em um canto, na área de fora da casa. Quando aquela besta se aproximava do chiqueiro, que ficava perto de sua casa, sem pensar duas vezes, ele atirou naquela criatura, que soltou um grito muito macabro. Aquele tiro que meu avô deu naquela fera, aquela coisa olhou para ele no rumo da casa e depois saiu correndo. Naquela noite, ninguém conseguiu mais dormir e pela manhã, meu avô foi até o seu vizinho, o Sr. Juca, que estava sentado na varanda. Quando viu meu avô que se aproximava, ele correu e entrou para dentro de sua casa. O estranho foi que meu avô viu que ele estava com um pano amarrado em sua barriga. Meu avô chamou o Sr. Juca, que não quis sair para fora da casa. Então, meu avô foi embora, e naqueles dias nunca mais ouviu falar do Sr. Juca, pois os homens que trabalhavam com ele disseram para o meu avô que ele tinha ido-se embora da cidade. Então, meu avô tirou a sua dúvida, que o Sr. Juca era ele que virava naquela fera macabra. Bem, Rui, esse foi o meu relato que meu avô me contou. Espero muito ver esse relato no seu canal. Muito obrigado e sou muito fã do seu canal. Muito sucesso e uma boa noite a todos. Olá, Rui. Me chamo Milena Barbosa, sou da cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Atualmente moro em Curitiba, no Paraná. Vou contar um caso que aconteceu com meu pai, Getúlio, no ano de 1996, na cidade de Americana, São Paulo. Meu pai trabalhava como capataz na fazenda Rio Doce. Ele ajudava na lida com gado, e junto com seu parceiro Damião. Os dois, uma tarde, quando terminaram de lidar com gado, o patrão do meu pai, senhor Sérgio, chamou meu pai na varanda da Casa Grande para conversar e disse a meu pai que no dia seguinte de manhã bem cedo, ele e Damião precisariam levar o gado para vender numa fazenda em Jaguariúna. Meu pai e Damião disseram que de manhã, bem cedo, estariam na fazenda para embarcar com o gado, para levar para vender. Os dois se despediram do senhor Sérgio e foram embora.
No dia seguinte, na hora combinada, meu pai já estava na fazenda para embarcar o gado. Mas ele deu por falta de Damião. Seu Sérgio disse a meu pai que iria outro capataz com ele para levar o gado, porque Damião não apareceu. Quando meu pai e o rapaz voltaram de Jaguariúna, onde tinham vendido o gado, seu Sérgio disse a meu pai e ao rapaz para tomarem cuidado na estrada, porque foram encontrados 2 boi mortos na estrada da fazenda. Meu pai e João agradeceram e foram embora. Meu pai foi para casa que ele morava perto da fazenda naquela noite. Ele jantou e foi se deitar. Por volta da meia-noite, meu pai ouviu um ronquejar do lado de fora. Ele se assustou e foi para fora da casa. Meu pai sentiu um cheiro de enxofre e de repente viu um vulto negro passar por perto dele. Ele ouviu um rosnado atrás dele e quando se virou, viu aquela criatura horrível, negra, de olhos vermelhos e dentes pontiagudos. Meu pai saiu correndo e a criatura saltou por cima dele. Meu pai pegou uma peixeira que estava com ele e enfiou no braço da criatura, que deu um grito. Quando o dia foi nascendo, o lobisomem voltou à sua forma humana e meu pai ficou surpreso com o que viu. Era Damião, o outro capataz da fazenda que ajudava meu pai na lida com gado. Depois desse dia, o rapaz sumiu e nunca mais foi visto pelas bandas. Bom, Rui, essa foi minha história. Eu sou inscrita no seu canal desde 2020 e adoro os causos mal-assombrados. Abraços e muito sucesso! Vou contar um relato que aconteceu comigo há 6 anos atrás. Meu nome é Gabriel, tenho 18 anos e moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cunha. Eu morava num pequeno bairro chamado Paineira, que se estendia por uma pequena área de muitas matas e com muitos relatos de coisas fora do comum, que aconteciam sempre pelaquela região. Numa manhã de outubro, eu acordei bem cedo para ir na casa do meu amigo Breno, que morava no bairro vizinho chamado Paraitinga, por conta da passagem do rio, que também tem esse mesmo nome. Meu amigo Breno morava bem distante da minha casa, por isso saí bem cedo para encontrá-lo ali na sua residência. Chegando lá, já quase 10 da manhã, fomos juntos para o rio pescar e lá ficamos quase o dia todo. Quando já era de tarde, eu disse que já estava ficando tarde e era hora de ir para casa. Nesse dia, meu amigo Breno resolveu ir comigo a fim de ir para a escola, juntos, no outro dia. E assim, me fazendo companhia, tomamos o caminho no rumo da minha casa. Ao escurecer, pelo caminho, já no meio, onde havia um mato, por onde sempre passei, sendo que esse caminho era conhecido por mim. Ao adentrarmos naquela mata, pelo velho caminho, eu senti um calafrio gelar minha espinha. Cada passo que dava, me arrepiava todinho. Olhei para meu amigo Breno e antes mesmo de abrir minha boca para falar algo, eu ouvi um barulho de galhos quebrando, assim, num barranco, na beira da mata. Então, tomado pelo susto, perguntei a Breno se ele tinha escutado também aquele barulho no mato. Ele olhou para mim e disse, acenando com a cabeça, que sim. Então, paramos para tentar observar o que era aquele tal bicho. Logo à frente, havia uma trilha que descia para a estrada. Não demorou muito até que o tal monstro peludo, feio, pulasse no barranco para a estrada. Eu não acreditava no que estava vendo e disse a meu amigo para ficarmos quietos, que aquela criatura podia não nos perceber ali. Nesse momento, me veio na cabeça que o tal monstro feio era um lobisomem de olhos imensos vermelhos e arregalados, que estava à nossa frente. Foi aí que a criatura nos olhou com aqueles olhos famintos. Quando ia se preparar para vir em nossa direção, meu amigo Breno, corajoso, arremessou uma pedra no bicho, que com um ronco pulou a cerca e desapareceu no meio do mato. Voltamos a caminhar pela estrada até a casa, com aquilo em nossas mentes. No outro dia, contamos o ocorrido a nossos amigos na escola, mas disseram que aquilo tinha sido mentira nossa ou era coisa da nossa cabeça. Bem, Rui, espero que mostre em seu canal esse ocorrido. Boa noite, Rui.
Eu me chamo Clemente, da cidade de Riacho da Cruz, do estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho um caso para contar, história de lobisomem, né? Esse caso aconteceu comigo quando eu tinha meus 30 para 31 anos. 31. Aqui no interior onde eu moro, tempo de inverno, né? Tempo de fartura, muitos têm costume de plantar, né? Roçado, plantar o feijão, o milho. E como eu trabalho, né? Eu não tenho muito tempo de plantar roçado. Aí o meu costume é plantar aqui no quintal da minha casa. É o quintal grande. E o bom é que é cercado por cerca de arame, né? Arame de roseta. Acho que muitos aí conhecem. 7 arames. Aí certo dia, sempre eu tenho o costume de fechar a cancela, né? Que leva ao quintal. Da rua para o quintal. Mas só que nesse dia, devido a eu estar tão cansado, eu acabei deixando a cancela aberta. Aí eu me deitei, né? Peguei no sono eu junto com minha esposa. Por volta eu acho que era meia-noite, eu não sei que hora era. Minha esposa acordou com barulho de um animal, tipo um animal pesado. Um animal tipo um jumento, uma pisada forte no chão, tipo como se fosse para acordar mesmo, sabe? Aí minha esposa falou, tem um jumento aí no quintal comendo o legume. Aí eu mais depressa corri e acendi a luz. Quando eu acendi a luz, esse animal se sai. Aí eu corri lá pra frente da casa, né? Foi só o tempo de eu acender a luz e correr pra frente da casa pra poder tanger, né, o tal jumento. Quando eu corri e abri a porta, dei 3 passos contados pra fora de casa. Um medo me cobriu por completo, um medo, um arrepio, aquela brisa forte da madrugada, aquele frio. Eu congelei, né, nessa hora, congelei. Eu fiquei, nessa hora, eu digo aqui que eu desmaiei consciente, né, que eu não lembro de nada. Eu só lembro que depois de um tempo eu vi tipo não sei o que eu vi, mas eu senti algo me olhando, não olhando pra mim, mas me apavorando sem eu ver nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, me ajude. Quando eu falei isso, eu consegui me mexer. Aí eu ia voltar eu ia voltar pra dentro de casa correndo. Eu pensei, eu já sou um adulto e vou deixar aberto e no outro dia o tal animal aí vai comer todo meu legume. Aí eu fui fechar a cancela, mas eu não virei as costas pra rua, pra nada. Eu moro na última casa da rua, que é interior, aí a última casa já é próxima aos matos, já é mato. Aí eu não virei as costas por mato, que eu sentia, eu via que se eu virasse as costas, algo me torava em poucos de segundos, um medo, um cheiro, não era um cheiro assim horrível, mas um negócio pesado no nariz, o clima. Naquela hora eu não sei. Eu vinha afastando, né, de costas para fechar a cancela. Fechei a cancela e voltei sem dar as costas para nada. Fechei a porta agora todo me tremendo e arrupiado dos pés ao pescoço, as unhas tudo arrupiadas. Aí quando eu cheguei em casa, quando eu entrei pra cá, minha esposa falou, era o quê? Mas só que Rui, eu não tinha visto absolutamente nada. Aí eu falei, não, era um jumento. Aí minha esposa disse, por que ele correu quando você acendeu a luz? Rui, nessa hora, o silêncio imperou. O silêncio continuou. Depois de um tempo pensando, eu não tinha resposta para dar. Aí eu falei, não, vamos dormir que eu tô cansado. Aí tudo bem, né? A gente deitou. No dia seguinte eu acordei bem cedo. Mais cedo que qualquer outro animal pudesse acordar. Pra ver se eu conseguia identificar, sabe, o animal pelas pegadas, pelo rastro, né? Acordei cedinho, olhei. Não vi nada, Rui, no chão. Não vi pegada, só tinha minhas pegadas lá, só as minhas. Que eu fui com essa sandália. Mas de outro animal não tinha nada. Aí eu fiquei com a pulga, né, atrás da orelha, porque desde sempre que eu sou fascinado, né, por esse negócio de lobisomem. Eu tinha vontade, porque hoje depois desse dia não tenho mais, mas eu tinha vontade de ver um, pra mim
contar, né, para meus netos, que antigamente era moda, né, assim, o pessoal mais idoso ver lobisomem brigar, eu queria ver um, mas depois desse dia, Rui, eu vi que eu não tenho capacidade psicológica para ficar face a face com um. Aí, né, contando a história, eu não vi rastro de nada. E detalhe, eu tava todo arrupiado, né? Continuei arrupiado quando eu fui pro quintal, pra frente da casa lá. Continuei arrupiado sem ver rastro de nada. Aí fui tomar o café. Quando eu tava tomando meu café, chegou um conhecido aqui da cidade, sabe? Ele veio, aí falou: opa, vim tomar um café, me deu um café. Aí, é costume, né, da cidade aqui, de todo o interior, né? Tomar um café com os amigos. Aí ele pegou e soltou, né, essa. Rapaz, seu legume tá bonito, né? Eu disse: tá, rapaz, tá um legume bonito. Aí ele disse: você não vai limpar não? Aí eu disse: vou, rapaz, tô só criando coragem pra dar uma limpadinha. Aí ele disse: rapaz, limpe-me que o legume tá bonito. Vai que qualquer animal aí, você com essa cancela aberta, né? Pode entrar qualquer animal e comer aí seu legume. E nessa hora, Rui, eu não me toquei de nada, eu tô inocente. E detalhe, quando ele chegou e me saudou com um bom dia, me deu o mesmo susto da noite passada, o mesmo susto, aquela angústia. Mas só que eu pensei que eu tinha acontecido comigo, eu pensei que ainda era consequência, né, do susto. Aí quando ele falou, né, de entrar no animal, aí aqui eu aproveitei o embalo da conversa e falei pra ele: mas rapaz, pra você falar nisso, ontem entrou um jumento aqui, rapaz, e eu saí, né, pra colocar ele pra fora. Quando eu cheguei não tinha nada, comentando. Aí ele deu uma risada, sabe? Ele deu uma risada e ele disse assim: como assim você saiu, não tinha nada? Eu disse: não, eu acendi a luz, ele saiu. Quando eu fui fechar a cancela, não vi jumento, não vi nada. Aí ele falou: e você saiu como? Ele disse: você saiu como? Eu disse: não, saí normal, só calcei o chinelo, né, sandália e fui. Aí ele deu outra risada e falou: Clemente, eu vou lhe dar um conselho. Quando você ouvir qualquer barulho à noite, qualquer um, nunca saia sem nenhuma arma na mão. Nunca. Porque você nunca vai saber o que se esconde nas noites escuras. Nunca saia sem nada nas mãos. Porque nessas noites, é como eu digo, a noite sempre é dos malfazeiros. Você não sabe o que se esconde na escuridão ao seu redor. Sempre saia com punhal, com facão, ou até mesmo com machado. Mas nunca saia sem nada. Porque eu vejo muitas pessoas, ele dizendo, eu vejo muitas pessoas, eu tenho o costume de andar à noite, e eu vejo que na noite tem pessoas que são inocentes, se diz ser corajosão, ele falando, tá? E dentro do meu olho, e engraçado, ele falando isso, eu todo arrupiado, ele olhando dentro do meu olho, falou: tem pessoas que se dizem ser corajosão, mas quando se depara com qualquer situaçãozinha, se caga todinho de medo. Se caga todinho de medo. E eu gosto de olhar essas pessoas, ele dizendo, eu gosto de olhar essas pessoas olho a olho. Rui, nessa hora eu confesso a você, eu só não chorei de medo, porque minha esposa estava junto comigo, sentada na mesa. E ele finalizou falando outras coisas que eu fiquei abismado, sabe? Eu pensei: rapaz, será? Tipo, sabe quando cai uma ficha pra você, que a ficha cai e você diz: rapaz, é muito óbvio. Isso é muito óbvio. E depois desse dia, Rui, eu não consegui enxergar ele como um conhecido mais da rua, sabe? Que todos, sabe como é interior, né? Todos, quando sai aquele boazinho, todo mundo comenta, mas eu nunca esperava que fosse de uma forma tão bizarra, sabe, esse medo, que realmente eu fiquei abismado. E o engraçado é que eu não vi nada, Rui. Eu não posso entrar aqui no áudio e falar que eu vi alguma coisa, porque eu garanto que nesse áudio, se eu tivesse visto alguma coisa, eu acho que eu não estaria hoje contando essa história. E essa é a história que eu conto, e não só aqui no áudio, aqui no canal, né? E sim vai ser um áudio que eu vou contar para meus netos também. Essa foi a minha experiência com o tal do lobisomem.
Um abraço aí para você. Olá, Rui, boa tarde. Meu nome é Jeová. Gostaria de dizer que eu gosto muito do seu canal, admiro muito, né? E que eu acompanho também ele há muito tempo, não só nessa conta que eu tô atual, e sim em outras contas também. Eu sempre venho acompanhando, sempre venho compartilhando, sempre venho mostrando o seu trabalho, que eu acho muito incrível para as pessoas. E eu gostaria de contar esse caos que aconteceu e é verídico também. Isso foi na nossa família, né? Eu sou daqui do interior de Pernambuco, numa cidade chamada Garanhuns, né? E a gente morava em 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. O mais velho ele gostava de beber cachaça e arrumar confusão. Até um dia que ele pegou, arrumou uma confusão, né, com os rapazes que ninguém sabe quem é. E esses rapazes pegou cisma com ele e toda noite estava em casa querendo matar ele. Já chegaram até a invadir a casa, né? E minha mãe sem ter o que fazer, sem, a gente não tinha dinheiro, não tinha, sabe, condição para tirar ele daquele lugar. E aí foi onde ele pediu, né, a minha mãe para que ela pudesse jogar uma praga nele, para toda noite ele correr bicho, para ele não parar em casa, porque se ele parasse em casa ele ia morrer. Minha mãe se recusou, e mesmo assim ele insistiu, 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 né? Até aí tudo bem. Aí com muito tempo minha mãe resolveu atender o pedido dele, né? Com muita dor, né? Com muita tristeza, sabe? Porque não é fácil uma mãe, certo, que tá livrando o filho da morte, mas tá amaldiçoando, né? Por um ponto a gente entende porque foi por uma situação, por uma necessidade, digamos assim. Até aí tudo bem. Só que mesmo ele virando toda noite, ele sempre bebia antes, sabe? E era muito agressivo, ele muito violento, em palavras, sabe? Em tudo. Ele era muito uma pessoa muito explosiva. Aí, eu lembro que um tempo, de noite, né? Ele estava se preparando para sair de casa para ir correr bicho. Isso depois de umas noites que ele já tinha corrido, né? E ali ele pegou e começou a discutir com nosso pai, né? Até que empurrou meu pai caiu lá, foi para cima da minha mãe, né? Me empurrou lá também. E ali eu vendo aquilo, eu por ser o filho mais novo, vendo aquilo eu fiquei revoltado. Só que aí ele não sabia que eu tinha uma oração que um senhor tinha me dado antes de morrer. Me deu uma oração que naquela oração você podia se voltar, virando o que quisesse, sabe? Até ali tudo bem, ele começou. E ali ele começou a sentir aquelas horas foi se passando, ele começou a sentir aquelas coisas estranhas, né, no corpo dele. E ali ele começou a virou de frente de casa, né? Ele levou a confusão de dentro de casa para de frente de casa e ali ele virou. E minha mãe, sem esperar, aquilo foi tudo rápido, né? Ele se transformou ali, naquela criatura. E ali ele começou a rodear minha mãe, sabe? Com aquele barulho estranho, sabe, com aquele ódio no olhar, né? E ali eu vendo aquela situação, eu fiquei muito nervoso, também agitado. Eu fui lá, né? Levantei o colchão da minha cama, peguei o livro e ali eu comecei a ler, né? Aquela oração. Ao terminar de ler aquela oração, eu coloquei o livro no mesmo canto, tirei minha camisa e saí para fora. Assim, quando eu saí para fora, eu comecei a me contorcer, sabe? Comecei a me desfigurar. E ali eu comecei a me transformar também numa criatura. E essa criatura partiu para cima da outra, né? Do meu irmão, partiu para cima dele, né? Não permitindo ele machucar ninguém. Eu não sei como foi aquilo, mas existe uma diferença porque quando é praga, a criatura ela não tem o total, conhecimento das coisas, entende? Quando é uma oração, você ainda tem, entendeu? Você ainda tem uma certa consciência, você tem ainda uma certa, né, facilidade para
entender e, né, analisar as coisas e tal. E ali eu parti pra cima dele. Parti pra cima dele e a gente começou a se novelar, né? E a gente desceu a rua lá, se pegando, né? E ali eu sei que ele me atingiu, né? Com uns golpes muito profundo, né? Muito profundo. E ali também eu tive o privilégio também de atingir ele, sabe? Na barriga, né? Passou de um lado a outro, né? As 4 garras na barriga dele. E ali, ao receber aquela perfuração profunda, ele saiu correndo. Saiu correndo. E ali mesmo eu caí também, sabe? Já caí me descontorcendo, destransformando, entende? E ali meus pais pegaram, colocaram para dentro de casa, fecharam as portas, né? E o meu irmão saiu para dentro dos matos. Veio aparecer 2 semanas depois. 2 semanas depois, pedindo perdão à nossa mãe, ao nosso pai, aos irmãos, pelo que tinha feito, né? Mas dali por diante eu pude perceber que a gente não era mais os mesmos, sabe? Ele não olhava pra mim mais com aquele olhar de afeto, entende? Ele sempre olhava pra mim desconfiado, com aquela malícia, aquela maldade no olhar, entende? Então é isso, essa foi a história que aconteceu com a gente, né? Se ela puder estar passando no seu canal, eu vou ficar muito feliz. E se não puder passar, eu também vou entender, né? E quero desejar boa sorte a você aí, né? E que Deus possa estar sempre abençoando vocês aí. E é isso. Sim, o livro, meu pai descobriu. E meu pai resolveu queimar o livro, sabe? Queimar o livro. E minha mãe desfez também a praga que ela tinha jogado, né? A pedido dele. Mãe desfez, a gente deu um jeito, se ajeitou. E hoje todo mundo vive em paz, vive bem, sabe? Queria contar pro senhor esse caos também, né? Numa noite de quaresma, né? Tava eu ali, na quaresma, curtindo ali com o pessoal. E eu gostava muito de uma moça, sabe? Gostava muito de uma moça direita de família, né? Eu também sempre fui um rapaz direito, honesto, trabalhador. E eu tava nessa festa, né? Nessa quaresma, nessa festa, né? Ela também tava ela, a irmã dela e a tia dela, né? Tudo bem. Ali as horas foi se passando, se passando, se passando. É... Eu lembro que uns rapazes ofereceu bebida, né? Para elas não aceitou, por isso eles ficou muito chateado, né? Ficou muito bravo. E ali eles resolveram acompanhá-las, né? Na ida para casa, né? Para fazer o mal. Eu vendo aquilo de longe, automaticamente já fiquei bastante nervoso, né? Ajeitado ali. E aí fiquei vendo só atenção. Quando deu umas certas horas, né? O horário de eu voltar para casa já tinha passado, né? Só que ali eu tava vendo, tava esperando ela ir pra casa dela para mim poder acompanhar, né? De alguma forma tentar ajudar. E ali deu o horário, né? Elas se resolveram e foram. E ali elas vai, né? Num caminho com a iluminação não tão boa, mas ainda dava pra enxergar um pouco, né? A estrada. De um lado a outro era mata, uma mata fechada. E elas vai andando ali as três, né? Só que elas não se deu conta que atrás vinha os rapazes, né? Que vinha em três também, né? Os três já vinham pronto para fazer o mal, né? E ali eu vendo aquela acompanhação, aquela perseguição ali, né? Eu, sabe, na hora eu não me controlei, né? Eu tinha o livrozinho de oração, né? E ali eu tirei minha roupa, coloquei no lugar, né? Fiz a oração, entrei pra mata e comecei a me contorcer lá e me virei e saí acompanhando eles, né?
Até uma certa distância, quando elas encobriu numa certa curva que tinha lá na frente, eu resolvi pular na frente deles, fazendo com que eles voltassem, né? Bom, até onde eu sei, a criatura, né, não machucou nenhum deles, né? E também a intenção não era machucar. Ali eles, vendo aquela criatura, eles correram, se desesperaram e voltaram para trás, né? E eu fiquei parado ali, observando se eles iam realmente voltar. Então, senti o cheiro dela, né? E ali eu fui atrás delas, no caso. Quando eu chego mais perto que elas escutam as pisadas, né? A irmã dela e a tia dela saem correndo, deixando ela. E ela ficou sem nenhum medo, sem nenhum pingo de medo. Ela ficou, enfrentou a criatura, né? E ali, né? A criatura chegou perto dela, segundo ela diz. A criatura chegou perto dela e se sentou de frente dela. Baixou a cabeça. Fala ela que ela fez até um carinho, né? Na cabeça da criatura, né? E ali automaticamente aquela criatura começou a se contorcer, né? Se descontorcer, né? Então, da criatura veio eu, né? Me destransformei ali. E ali ela pôde entender que aquela criatura era eu, né? E o nosso laço foi tão forte, foi uma coisa tão surreal que hoje nós estamos casados, nós temos um filho de 2 anos, né? Coisa mais linda do mundo. E ela tá comigo, né? Tá aqui pra, se precisar, ela confirmar essa história. E é isso, né? E dali por diante ela nunca mais andou sozinha, né? A gente passou a namorar, eu sempre acompanhava ela para os lugares que ela queria ir, sabe? Eu sempre a protegi, né? E é isso. Hoje estamos aí, casados, temos um filho, vivemos bem, graças a Deus. E é isso, essa aí é a minha história. Espero que uma dessas possa estar passando no seu canal. Essa daqui também é muito importante para mim, né? Porque foi algo que nos uniu, né? Foi uma oração assim que foi uma coisa que nos uniu, né? Um destino assim meio diferente um do outro, mas que casou, né? Que uniu aqueles dois, né? Então é isso. Fico muito feliz pelo seu canal, pela sua vida, pela sua, né? Pela sua família. Fico muito feliz que Deus possa estar sempre abençoando vocês. Se puder passar no seu canal, vou ficar muito grato, muito feliz, né? Mas se também não puder passar, eu vou entender, tá certo? E é isso, boa tarde, muito obrigado pela atenção. Olá, Rui. Boa noite. Me chamo Vânia e eu e meu marido Luciano vamos lhe contar uma história que aconteceu aqui na zona rural, em Boquira, na Bahia. O nome do lugar se chama Jataí. Essa história que eu vou contar é de um conhecido chamado João de Ló, que viu um lobisomem no dia de lua cheia. Em uma segunda-feira, dia de lua cheia, João de Ló, mais o seu compadre, chamado Domingos, tinha matado um porco e ele e seu compadre tinha salgado a carne e colocado em um varal. Quando foi à noite, umas 7 horas, ele e seu compadre ainda estavam ajeitando aquelas carnes que não estavam todas salgadas ainda, para colocar no varal. Quando acabou, Domingos foi embora e seu João de Ló tinha ido tomar banho para jantar e então dormir. Quando o João de Ló deitou para dormir, já era uma meia-noite. E quando ele estava perto de pegar no sono, escutou seus cachorros latindo. Então ele nem se importou e foi dormir. No dia seguinte, ele foi até o varal pegar as carnes que ficavam no sol. E quando ele foi pegar, que ele olhou para o varal, não tinha visto as carnes. Ele olhou para os seus cachorros e falou: "É, miserável, foi vocês que fizeram isso, não foi? Essa noite estava latindo tudinho para pegar as carnes e eu aqui deixando no varal. Agora eu vou pegar minha vara e dar em vocês uma baita surra que vocês nunca mais vai aprender a pegar carne."
foi quando seu João de Ló olhou para o chão e viu rastros enormes que nem chegava aos pés do tamanho da pata dos seus cachorros. Então, João de Ló ficou confuso, se perguntando que rastros enormes eram aqueles. Quando passou alguns dias, em uma sexta-feira de lua cheia, ele e seu compadre Domingos tinham matado outro porco e salgado todas as carnes. Já era tarde da noite. Então, João pegou no sono e quando foi 2 da madrugada, ele se acordou e se espantou com seus cachorros latindo e chorando, como se tivesse alguém batendo neles. João de Ló pegou sua vara e saiu lá fora, bem devagarzinho. Quando chegou lá, viu um bicho preto peludo, das orelhonas, grande e balançando. O bicho estava virado de costa. Então, João de Ló não pensou 2 vezes e deu uma lapada forte, bem no meio das costas do lobisomem. O lobisomem deu um berro tão grande e saiu gritando. O lobisomem gritou feito gente, dizendo "ai, compadre!" e saiu correndo pelo meio das matas. E foi aí que João de Ló percebeu quem era aquele bicho macabro. Era seu compadre Domingos, que tinha virado lobisomem. No dia seguinte, ele foi lá na casa do seu compadre. Então, João de Ló pediu para ele tirar a camisa e virar as costas. E Domingos falou: "Por que você quer que eu tire a camisa?" João de Ló então respondeu: "Eu quero ver um negócio." Quando Domingos tirou a blusa, tava lá a marca da cipuada, da varada que ele tinha dado nas costas do lobisomem. Aquele lobisomem era mesmo seu compadre, o tal Domingos. E João de Ló então lhe falou que se ele fosse lá de novo comer a carne, ia pegar a chumbeira para lhe dar um tiro com a bala de prata, para nunca mais ele aparecer lá pelas bandas. E foi aí que eles nunca mais se falaram. Bem, Rui, essa é a minha história. Espero que todos gostem. Abraço a todos vocês.